Certa vez eu estava andando na rua, conversando, orando a Deus e falando com Ele sobre a minha dificuldade com um determinado pecado que eu estava cometendo vez atrás de outra. Eu estava me sentindo extremamente desapontado e frustrado por não vencer aquele pecado. E até que chegou um momento na oração que eu falei assim: Deus, eu me rendo. E aí quando eu disse essa expressão, eu me rendo, é como se o Espírito Santo tivesse me dito, até que enfim. E o que entendi é que na verdade eu estava tentando vencer aquele pecado na minha própria carne, na minha própria força, usando o meu intelecto, aquilo que eu conheço, e não baseado no Espírito Santo de Deus. E quando eu disse me rendo, é porque minhas forças já tinham se acabado. A minha própria força, a minha própria vontade de vencer aquele pecado já tinha se esgotado. Até porque essa luta contra a carne a gente não vence apenas com a nossa própria força de vontade, porque a nossa carne vai querer cometer pecado. Afinal de contas, é a nossa carne, ela deseja isso. Na verdade, eu teria que estar me rendendo a Ele e me levar de verdade ao arrependimento. Quando você vence na sua própria força, parece que você é o cara, você é o bom, você que manja do negócio, você que conseguiu se livrar daquilo. E aí, a glória vai para quem? A gente acaba tendo a vontade de tomar, olha aí, tô conseguindo vencer o pecado, tal, não sei o que, tal. A santificação nada mais é do que levar glória a Deus. É o Espírito Santo nos enchendo a ponto de ser maior do que os nossos desejos, as nossas vontades e vencendo o pecado em nossas vidas. E isso glorifica a Deus. O que estava acontecendo comigo enquanto eu tentava vencer na minha própria força era que eu não estava me arrependendo de verdade, e sim, eu estava tendo remorso por aquilo que estava acontecendo. E uma frase que eu aprendi diz assim: o remorso está para Judas, assim como o arrependimento está para Pedro. Então eu estava me frustrando pela minha incapacidade de vencer o pecado, quando na verdade eu deveria me arrepender e confiar, me render ao amor, à graça e ao poder do Espírito Santo em mim para vencer esses pecados. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz que se andarmos em espírito, não cumpriremos os desejos, os prazeres da carne. Então é Ele quem vence o pecado em nós e não a nossa força de vontade. A nossa força de vontade só serve para a gente pegar, abrir a Bíblia, ler e se encher do Espírito Santo através dela. Nada mais. Depois o resto é obra do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E nesse momento nós temos um coração grato e não orgulhoso pelas nossas obras em poder vencer o pecado, mas sim grato, agradecido. Quando estamos agradecidos a alguém, e essa gratidão é justamente ao ver o Espírito Santo vencer aquela luta que a gente tanto tinha. Então encha-se do Espírito Santo. Quanto mais comunhão, mais intimidade nós tivermos com Ele, mais parecidos com Ele nós seremos. E aí, quando nós cometermos algum pecado, é Ele que vai botar a mão no nosso ombro e falar: olha, foi mal, isso aí não é maneiro não, cara. E aí a gente se arrepende de verdade. Andando pela estrada de 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda iniquidade. A verdade é que remorso gera frustração, porque é a confiança no nosso braço. Agora, o arrependimento gera frutos, porque é a confiança no Espírito Santo. E esses frutos glorificam a Jesus. Então pare e pense, será que você não está tentando vencer esse pecado na sua própria força? Será que não está na hora de você se render genuinamente a Cristo, se arrepender e dizer: Espírito Santo, sê mais em mim, vence em mim, glorifica a Cristo através do meu corpo. Pense nisso. Nos vemos num próximo vídeo. Deus te abençoe e tchau, tchau.